de amor e fé, Ele é nosso irmão. Aquele grande amigo que no perigo estende a mão. Tem no olhar a calma, tem luz na alma e na sua voz. Tem sempre uma palavra de amor e paz pra dizer pra nós. Sabe tudo que diz o livro sagrado, e tudo que ele ensina em seu coração ele tem guardado. Quem sabe o nome dele, se é Pedro ou Paulo, se é João. Só sei que é um homem bom, porque tem Jesus no seu coração. Chico é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Chico é um homem bom, distribui amor e tudo o que tem. Graças a Deus que existem pessoas maravilhosas como Nando Cordel para fazer músicas tão lindas como essa. Irmão Chico, se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados o amor, caluniados o perdão, quando traído usou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados o
você. Faça-me um favor, chore o quanto quiser, mas não brigue com Deus por Ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe, não. Se tiver vontade de rir, ria. Se contarem algo ao meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se você tiver vontade de escrever algo sobre mim, diga apenas uma frase: ele foi meu amigo, ele acreditou em mim e me quis mais perto de Deus. Irei cuidar da mais nova tarefa no céu. Olhe na direção de Deus, você me verá, vai me ver muito feliz ao olhar. E quando chegar a sua vez de ir para o Pai, nem um véu nos separará. Mas se eu morrer antes de você, acho que não vou estranhar o céu, porque Ser seu amigo é tudo, enfim, um pedaço do céu pra mim. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos pra ouvir, escuta. Francisco é como um rio, veja a nascente. Ele colhe como quem planta semente. Suas margens são prenúncio pro futuro. Eu não tenho que jurar, mas se quiser eu juro. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos pra ouvir, escuta. Chico Xavier é meio estranho pra quem não acredita em seu próprio coração. Chico Xavier não tem tamanho, ele é luz iluminando a escuridão. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier
Tá não, Maria. Deu uma olhada. Mostrou que tem responsabilidade. Um fiador de primeira qualidade. Isso é mais importante. Se o inquilino fugir. Gente, boa noite. Que Deus nos abençoe a todos e que a paz de Jesus Cristo felicite os nossos corações hoje e sempre. Entramos apressados antes da hora, porque nós queremos deixar 60 minutos fechado para Fábio falar sobre resiliência, que é o tema da noite de hoje. E nesses instantes iniciais de preparação da reunião, nós nos recordamos da figura de Paulo de Tarso, que foi, na quinta-feira passada, também aqui explicitado pela nossa irmã Rita, né? Então, o Paulo dizia uma coisa muito interessante, que é a situação em que nós nos encontramos. Ele dizia assim, na Epístola aos Romanos, no capítulo 7, versículo 22, ele diz assim: quando eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Não é interessante? Aí ele dizia, mas eu tenho um entendimento de que a lei de Deus é correta, mas em mim ainda reside a lei do pecado. Eu quero acertar, mas tem uma força maior que me leva para errar. Então, eu achei a situação que nós estamos vivenciando, cada um de nós. Porque nós, os espíritas, não podemos jamais dizer que nós não sabemos, não conhecemos a justiça de Deus, não conhecemos as leis divinas, nós não temos mais uma fé cega, a nossa fé é toda agora raciocinada, nossa fé é inabalável, é racional, e nós estamos avançando pouco a pouco. Muitas vezes nós estamos nos encontrando em situações em que nós erramos, e a consciência bate. Nós paramos, às vezes choramos, fazemos uma prece, pedimos perdão e continuamos a nossa jornada. É preciso ter sempre em mente aquilo que efetivamente é certo. O que Paulo queria dizer é que ele sabia o que era certo, não é? Mas o erro vivia ainda com ele. E nessa luta, Paulo chegou a aquela situação de ser um verdadeiro discípulo do Cristo. Nós ainda não somos, mas nós queremos ser. Nós ainda não realizamos aquele trabalho que Paulo realizou intimamente, na luta constante contra as suas imperfeições. Nós sabemos que estamos lutando, não conseguimos ainda a vitória que ele alcançou, mas nós estamos caminhando passo a passo, firme na direção da realização do bem na nossa vida. Fazer o bem aos outros. Não existe outro ensinamento maior da lei divina, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Nós não conseguimos amar o próximo como a nós mesmos, porque às vezes nós nem nos amamos, né? Como é que a gente vai amar o próximo? Então, o amor é uma coisa sensacional. Eu me recordo das palavras do Chico,
Quando ele disse a Adelino que estava louco querendo saber, porque ele já tinha título de economia, já tinha título disso, queria saber se ele precisava adquirir todo o conhecimento. Aí Chico disse para ele, Adelino, não adianta ser sábio sem antes ter amado. Então o amor é o caminho da libertação, é o caminho do nosso engrandecimento espiritual, é o caminho da nossa vitória sobre nós mesmos. Então, é preciso amar. O conhecimento é importante porque alicerça a nossa fé. E nós vamos adquirir do discernimento para saber quando nós erramos. Porque muitas vezes nós procuramos justificar o nosso erro. A duras pedras, viu? Porque a gente dá pedrada mesmo. Não, mas eu fiz isso, está certo. Não está certo. A gente sabe que errou. Porque nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos o caminho e nós ainda não estamos trilhando nessa estrada maravilhosa que vai nos levar à conquista da paz definitiva. Mas o caminho é esse. Vamos em frente. O Espiritismo já está nos entregando a ferramenta que nós necessitávamos para caminhar com segurança. A responsabilidade agora é nossa. Quando nós não sabíamos, não é? Nós não tínhamos erro, não tínhamos pecado, mas agora que sabemos, o erro está conosco, a responsabilidade está conosco, mas a vitória é uma coisa que nós já sabemos que nós podemos alcançar. Não adianta a gente procurar o Espiritismo, adquirir todo o conhecimento do Espiritismo e estar para aqui, para acolá, tomando passe o tempo todo, vai para uma casa, vai para outra, porque ali estão fazendo milagre, estão fazendo cirurgia espiritual. Não adianta, nós só vamos ficar curados efetivamente quando nós nos renovarmos. Aqui nós vamos receber as ferramentas que nós necessitamos, o passe, a fluidoterapia, a desobsessão, mas a responsabilidade a gente não pode dar a ninguém, a responsabilidade é de cada um. Quando nós nos esforçamos, nós vamos adquirir essa vitória. Jesus curou 10 leprosos, somente um ficou bom depois, porque os outros 9 pensavam que era somente, né, tomar o passe ficar bom, fazer desobsessão ficar bom, fazer fluidoterapia ficar bom, não é? Quando na verdade não é essa. Vai ficar, vai, porque eu fiquei, com um passe eu fiquei bom, recaí, fiquei novamente doente, fiquei bom com outro passe, mas até um dia, depois de muita queda, muito sofrimento, muita amargura, muita dor, despertei para saber que, para não precisar tomando passe o tempo todo, fazendo desobsessão o tempo todo, eu tinha que fazer um esforço interior, me renovar. Assim também somos todos nós. Tem que haver um trabalho de renovação. Não somos perfeitos, mas nós estamos em busca da perfeição e vamos conquistá-la passo a passo. Vamos orar, solicitar do nosso irmão Carlos que faça a prece de início dos trabalhos. A responsabilidade agora é nossa, né? De orarmos ao Criador, rogando a Ele que derrame as bênçãos para as nossas chagas e a luz para o nosso irmão que vai servir de instrumento ao estudo da noite, para que possamos sair daqui confortados, melhor do que chegamos, mais fé, com mais esperança, com mais otimismo, que a bênção de nosso Pai se recaia a todos nós. Um abraço. Em nome de Deus, em nome de Jesus, os trabalhos estão iniciados. Passamos a palavra ao nosso irmão Fábio, que vai nos falar hoje sobre resiliência. Boa noite a todos, muita paz, que a paz de Jesus esteja conosco, encarnados, desencarnados. O tema dessa noite merece de cada um de nós reflexão, parar para pensar, analisar e a partir do conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, ponderar sobre tudo aquilo que acontece no nosso cotidiano. A vida, ela nos oferece muitas oportunidades, que nós chamamos de experiências. E é a partir destas experiências que nós começamos a repensar os nossos próprios passos. O tema resiliência, o conceito da palavra resiliência, nós vamos perceber ele durante o conjunto daquilo que vai ser discutido nessa palestra.
Mas é um termo novo. Novo que eu digo do nosso século. Teve início no final do século passado, mas que tomou força no século XXI. O termo resiliência, ele surge primeiro de um conhecimento físico, do conceito da física quando analisa a matéria, a forma de determinados materiais que mesmo sob pressão, mesmo sob forças externas, muda a sua composição, muda a sua estrutura, mas que depois volta para o seu original. Então, essa capacidade que esses materiais têm de, mesmo sob intensa força, mudar a sua forma, mas voltar à sua condição original, é visto pela física como uma situação, um ato de resiliência. Esse conceito foi trazido para a psicologia, para o conhecimento do ser, mais no final do século passado. Foi muito utilizado e é muito utilizado na saúde pública. Mas hoje é um termo que tem uma força muito grande e novos estudos vêm sendo feitos para analisar esse conceito da física que dá para trazer também para a realidade humana. Já ouviram falar que o bambu, apesar de ser um vegetal, ele consegue ser contorcido ao extremo, mas ele não quebra e ele volta à sua posição original. Essa naturalidade desse vegetal, desse corpo vegetal, também nos chama a atenção, porque serve de inspiração há séculos para os orientais, que nós precisamos ser firmes como um bambu, mas ao mesmo tempo tão flexível quanto um bambu. Ele é firme, mas ele é flexível. Isso nos chama a um pensamento de relação humana. Nós precisamos ter firmeza nas nossas convicções, obviamente, na construção das nossas convicções, das nossas ideias, mas nunca poderemos deixar de sermos flexíveis a novas experiências. A própria doutrina espírita é uma experiência nova. Vejamos, possivelmente esta é a primeira reencarnação nossa como espíritas. Foi fácil se tornar espírita? Talvez para alguns não. Para outros sim, mas para uma grande maioria não foi fácil se dizer espírita. Porque as convicções que nós carregávamos, ou que a nossa família carrega, ou que a sociedade ainda, uma grande parcela, carrega, são convicções de religiões tradicionais. Mudar conceitos, sair da condição de conforto para novas ideias, não é fácil. Então veja a importância também desse conceito para as nossas decisões. Decidir por novas ideias significa ter flexibilidade. Se deixar aprender, compreender, experimentar. Se nós tivermos capacidade de fazer isso, é porque em nós existem todos esta habilidade, a habilidade de se renovar, a habilidade de se reconstruir. Por isso que nós somos seres inacabados e não seres imperfeitos. É muito comum que as pessoas digam assim, olha, você é imperfeito, ou então eu sou imperfeito. Essa colocação ela não é adequada, porque na verdade nós não somos seres imperfeitos, nós somos seres inacabados. Porque Deus não cria nada imperfeito, porque se assim Ele o fizesse, nós não seríamos criaturas advindas de um Criador que tudo sabe, tudo vê, não é isso? É onisciência, é onipresença. E essa capacidade de Deus de criar coisas perfeitas, nos criou. Nós podemos não ser a perfeição divina, mas nós somos os seres a caminho do que eu chamo, de forma muito humilde, a perfeição relativa. Quer dizer que um dia nós seremos plenamente felizes e poderemos dizer que nós somos seres perfeitos diante do universo, não a perfeição de Deus, mas a perfeição a partir de Deus. É o que eu chamo de perfeição relativa.
Nós somos criados por Deus, mas nunca seremos Deus. Nós somos filhos de um pai que nunca vai morrer e herdeiro de toda essa herança. Tudo que Deus criou é nosso. E o bom é que nosso Pai celestial não deixará de existir, para que a gente tenha acesso a essa herança. Está tendo um probleminha aqui ainda vai tentar resolver. O mais importante é pensar sobre esses conceitos na nossa vida. Porque às vezes a gente fica muito mais ligado ao sofrimento do que a solução dos problemas. Por isso que a primeira coisa que a gente aprende na doutrina espírita é entender por que estamos aqui, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde nós vamos. São 3 perguntas que são parte da filosofia humana, mas que cabe muito bem para a pessoa, mesmo que ela não conheça de filosofia profundamente, ela faz essa pergunta. Sempre ela se faz essa pergunta. De onde eu vim? É uma pergunta boa. Porque muita gente diz, eu não sei de onde eu vim. Eu acho que eu iniciei ao nascer. De forma alguma. Mas muitas pessoas pensam assim, parece que a vida começou alguns anos atrás. O que é que eu estou fazendo aqui? É outra pergunta complexa, parece simples. A maior parte das pessoas não sabem qual a sua missão. E muitas não se sentem vivendo uma missão. E isso traz para cada uma delas um sofrimento absurdo, porque se acham que inúteis. E a sensação de se sentir inútil é uma sensação de sofrimento profundo. Pode não ficar muito claro às vezes para a gente, mas uma das coisas que mais incomoda. Quando participava do atendimento fraterno, o que eu mais ouvi das pessoas, por incrível que pareça, nas conversas, naquelas entrevistas, no diálogo que ali era traçado, é que as pessoas diziam, eu não sei qual a minha missão. E quando elas afirmavam que não sabiam por que estavam aqui, se sentiam sem essa direção, ficava muito claro o sofrimento de não saber isso, ou pelo menos não perceber isso. E uma outra questão importante é para onde nós vamos. Essa gera um medo profundo, porque eu não lembro o dia que eu nasci. Se eu acredito que tudo começou no meu nascimento, nesta encarnação, nessa vida, eu não lembro. Eu não lembro meus primeiros anos de vida. Então, nós nascemos, não temos lembrança plena dos primeiros anos de vida e, naturalmente, a gente vai encarando a vida como algo que é contínuo. É na medida em que nós vamos crescendo que vai despertando a consciência que a gente começa a fazer essa pergunta do meio. O que é que eu estou fazendo aqui? E esse sentimento de frustração, de não compreender o porquê está aqui, leva muita gente a fugas. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Nós fugimos do sofrimento. Ou tentamos fugir do sofrimento. Porque não tem quem fuga. Não tem quem possa fugir do sofrimento. Mas a gente tenta. É uma tentativa instintiva, é uma tentativa, entre aspas, da busca de sobreviver, mas ao mesmo tempo é não querer encarar de frente a vida, porque a vida realmente é algo que exige muito da gente. Não dá para negar, exige mesmo. A não ser que também você queira viver a vida sem se preocupar com ela. Tem muita gente que isso é outra forma de fugir, tentando seguir esse caminho. A última pergunta, na verdade, é para onde vamos? Essa revela um medo que é da maioria das culturas humanas. O medo de quê? De morrer. As pessoas têm um profundo medo de morrer. E hoje eu conversava com um amigo que é budista, e ele disse, Fábio, o maior problema que leva o ser humano a sofrer é não saber se livrar do desejo. Mas como é que pode? Ele disse, é simples. O apego às coisas nos leva a um sofrimento que se deriva de diversas formas.
Quanto mais desapego nós temos às coisas, mais felizes nós somos. Agora, até compreender isso, existe uma estrada longa, porque não é algo que se resolve facilmente. Primeiro, nós somos seres milenares. Nós não nascemos ontem, não. Como eu estou falando para uma maioria espírita, fica mais fácil de dizer que nós não nascemos ontem. Eu posso não me lembrar da minha infância, mas a minha infância é apenas o começo de uma nova vida. Nós somos o acúmulo de várias vidas e, consequentemente, em alguns pontos nós já avançamos, em outros a gente ainda tem dificuldade. É o processo educativo reencarnatório que todos nós conhecemos, ou pelo menos já ouvimos falar, ou pelo menos nós temos a mínima compreensão que tem lógica isso. Porque seria impossível, numa única vida, a gente conseguir atingir todos os valores necessários para atingir o que mais a gente almeja, que é a felicidade. Tem muita gente que pensa que as pessoas almejam, um exemplo, o céu. De que vale o céu se você não estiver bem consigo? Nada. Tem um livro bastante interessante que é A Mãe que Desistiu do Céu. Como é que alguém pode desistir do céu? Se o céu fosse a nossa meta, nós jamais iríamos desistir do céu. Mas do mesmo jeito que essa mãe desistiu do céu, a maioria das pessoas também são capazes de desistir. Porque o livro, ele trata da seguinte questão. A mãe da história é uma senhora bastante caridosa, um espírito evoluído, um espírito bastante amadurecido aqui na Terra, mas ela tem filhos. E um desses filhos busca o pior caminho. O caminho da dor, do sofrimento, da marginalização, da falta de fé, da descrença. E ele é bastante violento. Ele morre primeiro do que a mãe, e quando a mãe chega no além, que mostram para ela onde ela vai ficar, ali é um céu. Porque tem paz, tranquilidade. E é a primeira pergunta que ela faz: aonde está Ditinho? E os espíritos respondem, infelizmente, pela conduta, pelo psiquismo, pelas dificuldades que ele ainda carrega, ele encontra-se em espaço de sofrimento. Ele encontra-se num espaço ainda onde os espíritos sofrem. Estão agarrados à terra. Ela disse, e por que eu estou aqui e não estou junto dele? E os espíritos explicam que ela é um ser individual, apesar de ser mãe, tê-lo amou muito por esse filho, mas que ela precisa compreender que ele encontra-se numa região de sofrimento e ela não, porque ela já avançou. E que ali ela poderá ajudar. Ela diz, não tem problema, eu quero ajudar. Mas queria informar a vocês que eu não quero ficar aqui. Eu quero ajudar não só ele, mas todos os outros que sofrem. E eu não quero ficar num local onde eu me sinta plenamente em paz, na compreensão dela, lógico, enquanto meu filho encontra-se sofrendo no inferno. Mesmo que esse inferno seja um inferno temporário. Claro que ela vai ser esclarecida, mas o primeiro momento ela diz que não quer ficar no céu, ela prefere ir para o inferno e ficar junto com o filho dela. Se nós que somos seres ainda num processo de evolução, que não somos Deus, obviamente, nem seremos na magnitude do que é o nosso Pai Celestial. Mas se uma mãe é capaz de dizer que deixaria o céu para viver o inferno com um filho que ela ama, por amor, é porque existe em nós algo que existe em Deus. Amor. O amor, ele renuncia. E você pode renunciar ao que seria inimaginável poder renunciar, que seria o céu. Então, o nosso desejo não é o céu. O céu é apenas um local geograficamente definido. O que nós desejamos, todos, é a felicidade. Que alguém vai dizer que é a paz, mas que na verdade é a felicidade, é se sentir feliz. Mas Jesus disse para cada um de nós
que a felicidade não era deste mundo. E que o reino que nós aguardamos não está aqui. Por quê? Porque a terra ainda é um espaço de muito orgulho e de muito egoísmo. E enquanto a terra tiver esta condição emocional, psíquica, de orgulhosos e egoístas, obviamente não teremos aqui a felicidade plena que tanto nós desejamos. Há quem diga que o maior medo, ou um dos maiores medos do ser humano é a morte. Pesquisas recentes dizem que é assim, mas não é a morte da própria pessoa. Aquilo que mais causa medo ao ser humano é a morte de um filho. De novo, a transferência de não querer perder alguém que você ama profundamente, mesmo que você não compreenda tudo que está em torno de nós. Um exemplo, os nossos filhos não são nossos, mas quem vai explicar isso para a gente? Quem é que vai admitir isso no seu estágio evolutivo, que os nossos filhos não são nossos? Na verdade, os nossos filhos são nossos irmãos, que Deus nos confia na condição de filho, mas não são propriedades nossas. Nós não temos. São individualidades que nós não temos sobre eles a condição de definir o seu destino. Nós podemos auxiliar, nós podemos educar, nós podemos fazer muito. Isso é uma verdade. Mas nós não podemos dizer que podemos conduzir a vida mesmo dos nossos filhos. Chegará o momento em que eles, por uma garantia de uma lei universal, que é a individualidade, o livre-arbítrio, também vai seguir os seus passos. E é seguindo os seus passos que eles vão crescer. A grande questão, quando a gente fala em superação e resiliência, é um sinônimo de superação, mas já existem discussões novas, porque a gente pode superar muita coisa, mas não quer dizer que ao superar, nós tenhamos garantido o conceito mais profundo de resiliência. São coisas mais recentes em termos de estudos. A resiliência vai muito além do superar. Nós podemos superar muitas coisas, mas não quer dizer que ao superar você pode avançar. Superar é uma coisa, avançar é outra. Vou dar um exemplo. Alguns ícones da humanidade, a exemplo que sofreram, foram presos, foram colocados em cárcere, sem terem a culpa de estarem ali, sofrerem todo tipo de agressão, o exemplo de Mandela, na África do Sul, que passou 27 anos preso, de forma injusta, por perseguição política, que não conseguiu, inclusive, vivenciar o luto do filho que desencarnou de um acidente e não deram a ele o indulto de sair para ir para o sepultamento do próprio filho. Olhe que de forma injusta ele foi preso. 27 anos. 50 anos de luta. Ele sai, ele supera tudo isso, superação. Ele faz o enfrentamento dessa dor profunda de estar separado da sua família, dos amigos, da sociedade. E depois de 27 anos preso, ele sai e diz que não odeia aqueles que fizeram isso com ele. Se ele só tivesse superado todo o tempo de sofrimento e tivesse sobrevivido a toda essa agressão, já era um ato de superação. Agora, não odiar aqueles que fizeram isso com ele, isso passa a ser uma atitude de resiliência. Porque ele saiu melhor, mesmo com tanto sofrimento. Dá para entender uma coisa dessa? Você sofrer, e no final sair melhor. Outra, ele entra como um presidiário, sentenciado por algo que não fez, e no final ele sai perdoando e ainda se torna um dos maiores representantes da história da humanidade no século XX. E se torna presidente da África do Sul. O primeiro negro presidente da África do Sul. É uma história de resiliência fantástica. Ela é tão forte que ela mobiliza a humanidade. Mesmo que você não seja da África do Sul, mesmo que você não tenha vivido com Mandela,
Mesmo que você não tenha vivenciado a história dele, só o nome dele revela algo de muito bom. Ele deixou um exemplo para a humanidade de uma superação que para a maioria dos seres humanos talvez não fosse possível nesse estágio evolutivo. Mas esse exemplo nos serve para repensar o que acontece no nosso cotidiano. Porque não adianta a gente falar de um tema como esse se a gente não puder trazer para a nossa realidade cotidiana, da nossa casa, da nossa vida, do nosso dia a dia. As pessoas que são representativas, como Chico Xavier, como Mandela, como Martin Luther King, como Gandhi e tantos outros, como Mãe Menininha, como Divaldo Pereira Franco e tantos outros que a gente podia citar, tanto do século passado como recente, eles nos servem como um exemplo do que é possível atingir nesse momento histórico, espiritual, evolutivo da humanidade. Mas quantos anônimos não vivem momentos de profunda resiliência, de suportar pressões que às vezes nós nem sabemos que estão sofrendo, vivendo dificuldades que precisam ser vencidas muitas vezes sozinhos ou quase que sozinhos. Nós temos muito medo de sofrer. Ou não é verdade isso? Muito. Se tem uma coisa que tira energia da gente, que cobra da gente, é o nosso medo de sofrer. E geralmente nós temos muito mais medo do barulho do tiro do que do próprio tiro. Nós sofremos antecipadamente, e esse é um dos sofrimentos do nosso tempo. Sofrer antes das coisas acontecerem. E sofre depois quando acontece. Então é uma soma de coisas que nos atrapalham, que interferem na nossa vida física, no nosso corpo, somatizando de diversas formas, criando doenças de diversas formas, além dos problemas no campo emocional, que interfere diretamente no nosso psique, no elemento mais importante, que é o espírito. Porque nós somos espíritos, nós não somos corpos. Os corpos são nossas vestes, precisamos cuidar, mas nós somos espíritos. Parece uma coisa boba dizer isso, eu sempre repito, quando digo, gente, nós somos espíritos. Alguém diz, mas isso não é óbvio, não? Não, não é óbvio. Se fosse óbvio, nós trabalharíamos melhor a nossa concepção, inclusive sobre a lógica da imposição do sofrimento. A neurolinguística diz que aquilo que nós afirmamos para nós mesmos é o que vale. Adeilson pode aqui fazer uma palestra belíssima, que são belíssimas palestras, não tenha dúvida. Os livros que nós lemos dele aqui na mesa, autor de várias obras espíritas, nos orientam muito. Tudo isso soma na nossa vida, mas se nós não tivermos crença que aquilo que nós estamos ouvindo, lendo ou vivenciando, realmente aquilo é para nós, nós não conseguimos fazer a devida mudança. Um exemplo. É tão forte a neurolinguística, ela prova isso, que ela diz o seguinte, quando a gente diz assim, o meu espírito, quando nós afirmamos, não, o meu espírito, essa forma de falar já revela como nós pensamos. Que história é essa do meu espírito? É como se nós fôssemos corpo e o espírito fosse uma bolsa. Algo que a gente carrega. Está invertido. Se nós tivéssemos já a convicção que somos espíritos, muita coisa já estaria resolvida. Porque nós não teríamos os medos, que são os medos mais comuns que nós carregamos. Para onde vamos, muita gente quer saber, só não quer ir. O que é que vale isso? Para onde vamos? Ninguém quer ir. Agora, para onde vamos? Se for uma viagem para sair de férias, todo mundo quer ir. Hoje, com o advento da internet, do mundo virtual, perde até a graça viajar, porque você viaja antes. Se você vai para fora do Brasil, você consegue ver a cidade inteira.
Você consegue ler tudo sobre aquela cidade. Você pode até fazer todo o trajeto que você quer ao chegar naquela cidade. Pronto, essa é a graça hoje de quem quer viajar. Mas essa viagem, todo mundo quer ir. Agora, a pergunta mais importante é para onde vamos depois que a gente morre. A gente quer saber, só não quer ir. Alguém aqui quer ir hoje? Ninguém? Mas a gente quer saber para onde a gente quer ir. Para onde a gente vai, na verdade. Para onde é que nós vamos, na verdade. Nós temos essa necessidade. Por quê? Porque uma das coisas que também mais nos afligem é a anulação. Você achar que depois que tudo acaba, acaba tudo. Que não tem mais nada. E ainda tem gente que diz, eu acho bom que não tenha nada. É mentira. No fundo, neurolinguisticamente também é mentira. Porque nós somos conduzidos por uma estrutura emocional que ninguém foge dela. Inclusive é uma lei da sobrevivência. Pega esse, que não quer saber de nada, e põe ele para se afogar, para tu ver como é que ele debate. Se debate como qualquer outro. Ninguém, sob condição humana, biológica, instintiva, quer o nada. Porque o nada é anulação. Ninguém quer ser anulado. Alguém quer ser anulado da sociedade? Alguém quer ser anulado da família? Alguém quer ser anulado de um relacionamento? Nós morremos de medo de ser anulado. Nós morremos de medo. E isso é um problema. O medo de ser anulado é porque nós depositamos também a nossa felicidade no outro. Nós podemos ser felizes com os outros, mas não só com os outros. Porque senão, nós revelamos um outro sofrimento grave, que é o medo de ficar sozinho. Eita medo! Todos nós temos esse medo, mais ou menos. Todos os nossos medos, nós temos mais ou menos. Existe um livro que vale a pena ser lido, mas também vale a pena ser estudado. É um clássico. Eu sempre digo que dele parte o estudo pós-codificação, que merece a nossa preocupação em ler. É um livro bastante antigo, de um contemporâneo de Kardec, que é Leon Denis, que é o problema do ser, do destino e da dor. Essa obra, ela é fantástica, porque ela coloca você exatamente nessas 3 perguntas. De onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? De uma forma clássica e totalmente baseada na codificação espírita. E de uma forma clara. Porque esta preocupação sempre foi a nossa preocupação. É um filósofo. Leon Denis é um filósofo do tempo de Kardec. E ele encontrou na doutrina espírita a explicação para muitas perguntas que ele também fazia. E que todos fazem. Como entender o sofrimento se nós não tivermos os elementos reencarnatórios? Uma coisa é entender. Outra coisa é vivenciar o sofrimento. Porque tem pessoas que não são espíritas e conseguem conviver com o sofrimento. Mas esta maturidade não é por causa da falta só do conhecimento. Ela é o elemento forte de alguém que tem vivências. As reencarnações nos garantem a oportunidade de vivências. Em algumas condições, alguns evoluíram mais pelas experiências vividas. Mas a doutrina espírita é uma ferramenta fantástica, não só ela, mas ela é uma grande ferramenta, não dá para negar, para que você compreenda, comece a refletir o porquê do sofrimento. Então, uma das coisas a pensar é uma questão bastante interessante do Livro dos Espíritos, a questão 581. Vamos fazer a leitura dessa questão, porque ela ajuda a gente a refletir. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Será que as coisas que acontecem conosco é fatalidade? Conforme ao sentido do que se dá a esse vocábulo, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, neste caso, o que vem a ser o livre-arbítrio?
Por quê? Porque nós temos uma ideia de que tudo que nós sofremos está no destino. Existe um destino pré-determinado e que as pessoas sofrem porque está lá marcado as cartinhas que nós precisamos passar por aquele sofrimento. Isso gera um conflito absurdo para as pessoas, porque imaginemos que não existisse a reencarnação e que nós observássemos a vida. Nós já somos complexos e complicados ao observar a vida alheia, porque nós somos limitados. A nossa visão de enxergar a vida do outro é tão míope, para não dizer cega, porque míope ainda você enxerga, mas chega a beirar a cegueira quando nós tentamos identificar a vida alheia. É um erro grave. É um erro grave. Porque nós temos um hábito de dizer que a grama do vizinho é mais verde, que ele é mais feliz, que ele não sofre, ou que ela não sofre. Nós temos uma ideia de comparar sofrimento como se nós pudéssemos fazer isso. Qual é a grande dificuldade? É que nós não conseguimos mergulhar no íntimo de cada pessoa. Porque às vezes as pessoas podem estar sorrindo, mas estarem sofrendo. E tem pessoas que estão chorando, e é muito mais patológico do que o sentimento real de um sofrimento. Isso é tão complexo que é melhor não entrar por essa seara. Nós não temos condição de mergulhar no íntimo das pessoas, graças a Deus. Porque imagina se nós pudéssemos fazer isso. Nós já fazemos isso de forma arbitrária, agressiva e violenta. Imagine se nós tivéssemos realmente a capacidade de mergulhar no íntimo do outro. A única coisa que nós podemos fazer é mergulhar dentro de nós mesmos. Esse mergulho é possível. Apesar dele ser possível, ele não é fácil também. Porque nós não queremos encarar a verdade. Encarar a verdade é algo que nos traz também um determinado sofrimento. Porque você olhar para você mesmo e dizer, eu sou isso, eu penso assim, essas são minhas limitações, não é fácil. E tem gente que tem medo de fazer isso para não cair numa profunda tristeza. Porque também, se nós não tivermos habilidade para fazer isso, no momento certo, nós podemos simplesmente cair e não levantar, ou ter dificuldade para levantar. Porque identificar os nossos próprios problemas não é para a gente se autoflagelar, se diminuir, enfraquecer, diminuir. Não. É para que a gente possa, pelo contrário, reerguer. Porque a única forma de você mudar algo é saber a verdade. Se a verdade não for dita, você pode até pensar que você está mudando alguma coisa, mas não está mudando nada. Sem a verdade, não dá para fazer as devidas mudanças. Por isso que a máxima, conhece a ti mesmo, que é socratiana, vem de Sócrates, passa por Platão, são precursores da doutrina espírita, e a doutrina espírita vai abraçar, é o grande instrumento para a gente enfrentar as nossas maiores dificuldades. Se a doutrina espírita tem algo a nos oferecer, é nos instrumentalizar para fazer esse mergulho. Não é para fazer o que muitas vezes as pessoas acham que surge da doutrina espírita. A doutrina espírita não veio para remendar corpos, fazer curas milagrosas. Não. A cura que nós precisamos é o do autoconhecimento. E qual é a dificuldade? Abrir a caixa preta, fazendo uma alusão aqui às aeronaves, que para você saber por que foi que o avião caiu, a gente tem que saber o que é que está lá na caixa preta. Porque é impossível saber se você não fizer a investigação dessas informações. Nós precisamos sempre fazer esse tipo de análise. Agora, calma, porque isso não acontece assim, hoje, vou abrir a caixa preta e vou identificar tudo. Até mesmo quando as aeronaves caem. Mesmo a caixa preta sendo algo altamente protegido como equipamento para trazer informações, há situações em que não se consegue decodificar.
apenas parte e não todo. Fazendo de novo uma alusão, nós vamos abrindo a nossa caixa preta devagar. E vamos analisando aquilo que em nós é preciso ser modificado. Só quem pode fazer isso somos nós mesmos. Não há quem faça. Não há quem faça. Se há um exercício que nós podemos fazer é deixar de falar dos outros, de se preocupar com o que o outro carrega, vamos usar assim uma frase não muito feliz, mas de pior. Porque todos nós temos o de melhor e temos o de pior. O bom é que o de melhor só melhora. E o de pior melhora. Porque nós estamos fadados ao bem, consequentemente, aquilo que em nós ainda não se traduz como bem, um dia será. Tem que ter paciência com as faltas alheias. E é preciso ter determinação para transformar as nossas. Mas não adianta estar julgando as pessoas e ponderando sobre a vida delas. E isso gera um sofrimento para quem sofre esse tipo de intervenção alheia, mas gera um sofrimento também para aqueles que são chamados controladores. Eu sei que aqui não tem desses. Nós não somos controladores da vida alheia, mas isso gera um sofrimento muito grande. Você já pensou quanto tempo perde uma pessoa que sofre tentando controlar a vida alheia? Dava para estudar, dava para passear, dava para namorar, dava para ver o pôr do sol nascer, dava para ver se pôr o sol, dava para visitar um amigo, dava para ir para um hospital, ajudar alguém, dava para dar uma palavra amiga, dava para atender o telefone, dava para atender uma pessoa que está precisando. Nós ocupamos o nosso tempo da pior forma, porque nós sofremos muito, principalmente com aquilo que nós não podemos controlar. Por isso eu comecei por esse tipo de sofrimento. E veja a resposta dos Espíritos. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Ponto. Significa o seguinte: todos nós temos sim o que a gente chama de destino relativo. Nós temos um destino relativo. Ele não é absoluto, mas ele é relativo. Tem coisas em nós que não vai mudar na próxima encarnação. Os Espíritos sabem, porque a natureza não dá saltos. Então, na nossa programação, algumas coisas nós teremos que passar, e essas provas foram definidas como importantes para a gente superar problemas passados. Às vezes, como aconteceu com a história de Mandela, ele superou algo desta encarnação. Será que o que ele passou tem a ver com vidas passadas? Talvez sim, talvez não. Não necessariamente da vida passada, imediata. Diga assim, a força da ignorância humana é tão grande que espíritos, mesmo bastante evoluídos, podem ser colocados sob condição de prova, porque eles vieram em missão, não necessariamente em profunda expiação. É mais ou menos, fazendo uma comparação assim, muito absurda, Jesus não devia nada a ninguém de encarnação passada, mas reencarnou, esteve entre nós, exercitou a resiliência para nos mostrar que é possível, mas não tinha dívida reencarnatória nenhuma. Obviamente, eu não estou aqui comparando Mandela a Jesus. Há uma distância muito grande. Como há uma distância muito grande, talvez, entre nós e Mandela. São escalas nesse processo evolutivo, que conseguem enxergar o sofrimento sob diversas formas. Será que Mandela sofreu? Quantas vezes ele chorou na prisão? Quantas vezes ele pensou em desistir? Quantas vezes ele se sentiu fraco, acordou fraco naquele dia, mas logo depois se reergueu? A gente não sabe, só sabe ele. Mas nós temos certeza que não foi fácil. Absoluta certeza que não foi fácil. Então, a fatalidade é uma escolha. Então, não é uma fatalidade. Nós sabíamos que iríamos passar, mesmo que a nossa memória espiritual não nos revele isso de imediato. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, esse destino relativo,
que é uma consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ponto. É importante analisar também essa parte da resposta. Não dá para dizer que ninguém reencarna para sofrer. Se as pessoas reencarnam, é para serem felizes. Mas são nossas escolhas ainda, que não são maduras o suficiente, que nos conduzem a determinados sofrimentos. E se a humanidade sofre, como eu disse hoje, 1 bilhão e 300 milhões de seres humanos não se alimentaram adequadamente. 1 bilhão e meio e 600 milhões não tomaram água potável. Isso é porque Deus determinou, porque nós somos egoístas. Está lá no livro dos Espíritos. A miséria é resultado do egoísmo humano. Então, ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade, o livre-arbítrio. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Quer dizer, nós sofremos influência do mundo espiritual, que nós chamamos de obsessores, ou então de anjos da guarda. Ambos nos influenciam. Um influencia de forma pacífica, sem interferir, tomando a decisão por nós. São nossos anjos da guarda, porque senão seriam obsessores. E os espíritos que nos influenciam para tomar o caminho errado, encontram em nós ainda a nossa fragilidade. Somos nós os responsáveis, mesmo que eles nos influenciem. Ainda do Livro dos Espíritos, a questão 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhe estará no destino o infortúnio? Resposta: são, talvez, provas que lhe caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui lançais a conta do destino, o que as mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Trata de ter pura a consciência em meio aos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás. Significa, e os Espíritos colocam nessas duas questões, que mesmo que o sofrimento seja algo que nos abale, e que a gente imagine que nós estamos sofrendo, porque na outra vida nós fizemos algo de equivocado, ou deixamos de fazer, porque são duas faltas graves. Fazer errado é grave, mas muito mais grave é poder fazer o certo e não fazer. A omissão, ela é muito mais complexa em determinadas questões para o espírito, porque ele tinha as condições de fazer. Existe perante Deus, obviamente, algo muito perfeito. Deus consegue perceber em cada um de nós o que a justiça humana não consegue. A justiça humana depende de provas, que às vezes são até injustas e podem condenar o inocente. As leis de Deus não falham, elas são imutáveis. Deus consegue saber se o nosso equívoco foi tomado por nossa ignorância. Muitas pessoas, obviamente, erram porque não sabem fazer o certo ainda. Agora, complexo é quando a gente já pode fazer e não faz. É a omissão. Muitas das coisas que nós vivenciamos se tornam mais graves porque nós poderíamos mudar o destino. Porque o destino está em nossas mãos, mas a gente não faz. Por tendências, vontades, desejos, vícios, o próprio egoísmo, para tentar se preservar, mesmo sabendo que o caminho não era aquele. A decisão, quando não é tomada, quando se sabe tomar, ela é muito mais crítica para o espírito. Mas ainda assim, nós vamos superar. A questão de superar dificuldades, todos nós superamos. Uns mais, outros menos. Alguns em situações mais específicas, obviamente, e outros em questões onde ele já consegue pela própria experiência evolutiva. Como nós lidamos com o sofrimento? Só tem duas formas de lidar com o sofrimento. A gente tenta fazer várias variáveis, mas só tem duas. Ou a gente foge, que eu digo, a gente tenta fugir, ou a gente enfrenta o sofrimento. A gente encara.
o sofrimento. Se quiser usar um termo bem moderno, bem atual. Só tem 2, não tem 3. Pense numa coisa complexa. Ou vai, ou não vai. A fuga é muito comum. Diante do sofrimento, a gente balança a cabeça, a gente corre para um lado, corre para o outro, a gente corre para os vícios. Quer ver uma coisa que apaga por um tempinho pequeno o sofrimento? Beber. Bebida alcoólica. Quantas pessoas estão vivendo o sofrimento do alcoolismo? Quantas? São poucas? Boa parcela dessas pessoas estão fugindo do sofrimento. Essa é uma forma. Quer ver outra forma de fugir do sofrimento? Trabalho. Você está sofrendo muito, vai para o trabalho e passa 24 horas trabalhando. É uma fuga. Porque você cria uma desculpa para o sofrimento. Ah, eu estou trabalhando. Ah, eu não posso não. Ah, eu estou trabalhando. E é uma fuga. E agora, com essa história de não se aposentar mais, aí agora a turma vai fugir para o trabalho. Porque vai ser mais uma desculpa. Ah, eu não tenho mais como me aposentar, eu vou trabalhar sem parar. Vai desencarnar trabalhando. Nós fugimos de diversas formas. E a fuga é apenas botar para frente algo que vai retornar. Ah, que nada, eu fujo. Tem até uma coisa assim. Quem bebe, morre. Quem não bebe, morre também. Eu vou continuar bebendo. Quem disse a vocês? Realmente, todo mundo morre. Fisicamente. Só isso. Então, a fuga, ela revela um simples break para você retomar o sofrimento. Os psicólogos provam isso conversando com os seus atendidos nos diversos consultórios pelo mundo afora. Porque a pessoa que se droga sabe que terminou o efeito da droga, volta todo o sofrimento que lhe perturba. Mas que a pessoa, buscando esse caminho, ele tenta aplacar o que lhe machuca, tenta. E este é um erro grave. Por quê? Porque na fuga, o problema não deixa de existir e você machuca o seu psiquismo, retardando a sua capacidade de resposta para resolver o problema. Quer ver uma coisa que a gente acha bonito? Gente que gosta de resolver problema. A gente acha lindo. Puxa, como fulano é uma pessoa fantástica. Olha, todo problema ele resolve. Pronto. Primeiro, esse pobre vira cavalo de matuto também. Porque todo mundo vai montar nele. O cavalo de matuto é assim, o bicho não tem tempo nem de beber água. Ele encosta, já monta, já sai, vou ali. Porque a gente acha que as pessoas que resolvem problemas são pessoas especiais. Não são. São pessoas que decidiram que diante do problema, elas não vão ficar fugindo. Elas vão enfrentar. Qual é a chance de enfrentar um problema e vencê-lo? Qual é a chance? O que é que vocês acham? 100%. Duvida, Fábio, duvida. Eu estou com uma dívida aí, no SPC, que faz uns 20 anos. Quando eu me livro dela, porque a cada 5 anos, né? Ela cai, eu arrumo outra. Como é que tu está dizendo que tem certeza que é 100%? Eu só não disse qual era o tempo. Mas que 100% de chance você vai vencer. E se você tiver crença nisso, você vence em tempo mais curto. Olha, tem coisa que eu morro de rir. Porque assim, eu tenho muito defeito, mas eu tenho uma coisa em mim que eu não acho que é qualidade, não. Mas quando eu boto para achar que eu vou resolver, acabou. Mas não é só Fábio, não. Qualquer pessoa. Se você botar na cabeça que você vai resolver, você resolve. A forma como vai resolver e o tempo em que isso vai ser solucionado, tudo bem. É ter crença. Vocês acham que Mandela tinha ciência que demoraria 27 anos para ele sair daquela cadeia? Será que quantas vezes ele pensou que um dia ele poderia governar aquele país? Eu tenho certeza que ele pensou. Eu tenho absoluta certeza que ele plasmou, como a gente diz. Nós precisamos ter a confiança de que nós vamos solucionar o problema. E começar a experimentar essa positividade. Apesar que é um termo que não deve ser utilizado, mas eu vou usar. Vou chamar de positivo para a gente
tentar entender. Ter a confiança que vai solucionar. Olha, o livro dos Espíritos, pense num livro nó cego. De capa a capa, ele diz que você resolve tudo. De capa a capa, ele diz ali, os Espíritos, que você pode solucionar tudo. É melhor do que livro de autoajuda. Porque ele é muito mais do que isso. Ele é um livro que ajuda. Porque ele faz a gente perceber que nós somos seres em construção. Então, primeiro, sair dessa história que eu preciso ser perfeito. E que mesmo nas minhas dificuldades, na minha condição inacabada, eu sou capaz de realizar. Uma coisa boa do nosso século, que nos faz repensar também essa questão do vencer o sofrimento, é que nós deixamos de tratar a coisa pela individualidade e nós descobrimos que coletivamente também a gente pode mudar muita coisa. De forma coletiva. Ou tu acha que Mandela chegou a presidente da África do Sul com o voto dele? Muitas pessoas acreditaram nele, sonharam com ele e viveram com ele. Nós precisamos sonhar. É o plasmar. Quer dizer, vamos criar uma imagem de algo que você quer vencer. Um exercício prático para vencer o sofrimento é imaginar que ele vai acabar e visualizar ele acabando e trabalhar para que isso mude. É fácil? Claro que não é, mas não é impossível. De forma nenhuma é impossível. Então, enfrentar é o caminho. Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Será que ele mentiu? Mas que aflitos são esses que serão consolados? Todos. Todos serão consolados. Agora, às vezes, nós queremos e às vezes a gente não quer. É estranho também isso, né? Lembro de Jesus quando disse, o que queres? E o camarada era cego e foi tentar a cura. E se ele era Jesus, como é que ele não sabia que o cego queria curar a cegueira? Ele perguntar para o cego o que o cego queria. Ele, como Jesus, deveria saber. É porque o cego não queria. Ele pensava que queria, mas ele não queria. Porque ele não tinha crença que era possível. Já tem uma mulher que, tocando em Jesus, depois de muito perseguir, porque aquilo foi uma perseguição. Aquilo não foi uma peregrinação, não. Ela perseguiu. E Pedro afastava todo mundo de Jesus, porque Jesus era alguém vulnerável a um atentado, né? Jesus era alguém vulnerável a um atentado. Imagine Jesus numa multidão levar uma punhalada. Podia? Claro. Então, uma das coisas que Pedro tinha muita preocupação era que Jesus fosse agredido. Então, quando a multidão tentava cercar, ele ia controlando ali. E essa mulher hemorrágica tocou em Jesus e ele diz, alguém tocou em mim. Pedro pensou que ele estava louco, né? Porque todo mundo estava tocando nele. Ele disse, de mim arrastou uma virtude e curou. Ela se curou. É a confiança de que o que você vai fazer vai dar certo. E se der errado, aí você lembre de Thomas Edison, que depois de milhares de tentativas de fazer a lâmpada, não essa, mas a incandescente, e o amigo dizer, mas olha, não tem condição não, desiste. Já tentou milhares de vezes e todas as vezes deram errado. Ele disse, nenhuma das vezes deu errado. Nenhuma das vezes deu errado. Porque eu aprendi milhares de formas diferentes de como não fazer. Isso é a vontade persistente de que algo vai acontecer. É persistência. É a crença. É a vontade. Então, uma das coisas que quem quer enfrentar o sofrimento é ter consciência de que nós precisamos perseguir de forma constante, firme, algo que a gente acredita. Isso ajuda bastante. A fuga, o enfrentamento. E aí Emmanuel diz uma coisa interessante. O aprendizado, quando a dor te visita, reflete-lhe a mensagem. Não há sofrimento sem significação. Não existe.
Todo e qualquer sofrimento é um ato, é uma situação de aprendizado. Vai admitir uma coisa dessa? É preciso espiritualizar-se para entender que todo sofrimento tem essa finalidade. Então é muito importante compreender o que está por trás daquilo que nós vivenciamos. E o Espiritismo também nos dá essa condição de entender. É a oportunidade. Se a vida fosse, sejamos sinceros, algo completamente feliz nesse nosso estágio evolutivo, olhe, se o nosso orgulho é grande, ele seria absurdo. Por que a gente envelhece? Porque eu cheguei aos 30. Estou brincando. 45 anos. Porque a gente vai aprendendo com a natureza de que as coisas vão mudar. Independente da nossa vontade. Para a gente aprender que aquela força, porque quando eu olho para minha filha, que completou 6 anos ontem, eu digo todo dia, eu queria ter essa energia. Porque você pular, não pula, pula. Uma cama elástica daquela. Eu contei o tempo. 1h20. Põe. Imagine. Eu cansei de olhar. Eu disse, eu não acredito não. Agora, impressionante. 2 coisas. Uma biológica e outra emocional. A biológica, ela não estava suada. E eu já estava suado, só de ver. E outra. Quando ela veio falar comigo, ela não estava ofegante, né? Mas psicologicamente, super tranquila. Aquilo para ela? Eu não aguento, sinceramente, se me botasse naquele pula-pula, não dá 1 minuto não. Eu juro por Deus, não dá 1 minuto. 1 minuto, eu juro que em 1 minuto eu não suporto. Por que tanta energia na infância? E por que depois a nossa energia ela vai se desfazendo? Porque imagina essa consciência que nós temos nesse estágio, com uma energia vital inesgotável. Tudo aqui é um aprendizado, tudo é um aprendizado. A transformação, então, se o sofrimento nos atinge, é porque algo nós precisamos compreender. E a sabedoria está em entender o que é que o sofrimento quer nos dizer. Seja de uma vida passada, seja da vida presente. E como é que a gente aprende isso, Fábio? Se estudando. A doutrina espírita é isso, é um grande tratado de busca de compreensão da nossa realidade. Tem gente que diz assim, eu tenho certeza que a minha mãe é o inimigo da outra encarnação. Sogra não vale, né? Sogra não vale porque não cabe. Minha mãe é minha inimiga da outra encarnação. Eu não quero conversa com ela. Hoje quer dizer que a gente aprendeu reencarnação para ver sofrimento de camarote? Vou ficar no meu camarote aqui reencarnatório, observando o sofrimento da minha mãe agonizante. Nada, não serviu para nada esse conhecimento. Agora, me tornei espírita, entendi que minha mãe é um inimigo do passado. E tem isso? Tem. Tem mãe, né? Sogra não vale, já disse. Então, o que é que você faz? Vale também. Você precisa, vale a sogra também, como o genro atrapalha e por aí vai. Vale a compreensão para mudar esse cenário. Ter a paciência, começar a ver o que está por trás, o que revela essa relação, às vezes, de agressão, dentro daquilo que é humano e possível, e aí é infinito essa possibilidade, sejamos aquilo que acalma. Sejamos aquilo que pode equilibrar e não utilizar o conhecimento para olhar de camarote o sofrimento alheio. Isso não serve para nada. É a transformação. A resiliência nada mais é do que a capacidade humana de superar as adversidades, transformando os momentos difíceis em oportunidades para aprender, crescer e mudar. Tem tudo a ver com a nossa realidade espiritual. Eu não sei se vai conseguir aqui colocar para rodar esse vídeo. Eu sei que o tempo está estourado, esse vídeo é 4 minutos. São 4 minutos apenas. Eu queria encerrar com ele. Presta atenção numa coisa simples. Eu falei em Mandela, eu falei em Chico Xavier. Eu queria mostrar uma pessoa simples falando sobre a vida dela. Para a gente apenas refletir. Não é fazer comentário, apenas refletir. Vou ver se eu rodo. Se roda. Se rodar, bem. Se não rodar, fica para a próxima. Não rodou? Rodou. Rodou. Só não sei se o som vai rodar. Não. Soltei.
caindo, não. Eu já olhei. Normal. Mas tudo bem, fica para a próxima. E aí? Deixa eu ver. Tudo bem, fica para uma próxima. Mas não fica, são quase 4 minutos e meio, fica difícil. Depois a gente vê, não tem problema não. Eu achei interessante essa frase de Vinícius de Moraes, para concluir. O sofrimento é o intervalo entre duas felicidades. Se nós encarássemos tudo assim, de forma tão poética, talvez também nos ajudasse. Mas é o conhecimento que nos leva a entender que mesmo que o sofrimento se apresente, ele é o espaço entre duas felicidades. Tudo bem. É esse intervalo entre essas duas felicidades. Então, mesmo que a gente sofra, o sofrimento, que é resultado de tudo isso que eu coloquei, aquilo que a doutrina espírita nos ensina, ele é passageiro, ele não é eterno. E ele é um grande espaço de aprendizagem. Muita paz, que Jesus nos ilumine e nos fortaleça hoje, agora e sempre. Então, nós estamos agradecidos a Fábio pela mensagem maravilhosa que ele nos trouxe nessa noite. E eu pergunto a todos nós que estamos aqui, quem gostaria de conhecer a sua missão? Levante a mão aí. Ainda tem muita gente, né? Querendo conhecer a missão, né? Então, a gente, enquanto não conhece a missão, vamos fazer alguma coisa sem ser missionário, né? Porque senão a gente vai demorar muito tempo, ele vai passando e a gente não descobre que todos nós estamos carregando a nossa missão. A missão de pai, a missão de filho, né? Missão de professor, de educador, de palestrante, espírita. Tudo isso é missão. E a gente precisa valorizar cada uma delas, né? Para quando a gente desencarnar, ter a consciência tranquila de que cumprimos nosso dever de pai, de irmão, de marido, etc, 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 né? Então vamos com as nossas pequenas missões, porque para ser missionário mesmo, a gente tem que ralar muito ainda, não é? Então vamos terminar aqui nosso trabalho, agradecer por essa noite maravilhosa e solicitar do nosso irmão Adeilson que faça a prece de encerramento. Unindo os nossos corações, as nossas mentes, levando para os nossos lares o aprendizado aqui registrado, que nós possamos estar fortalecidos e nos tornando pouco a pouco como bambus, como diz a lição, para poder vencer as adversidades e as lutas que a vida nos apresenta. Senhor Jesus, sabedores da Tua presença entre nós, respeitosamente te agradecemos e te pedimos que permaneça conosco em nossos corações, em nossos lares, que possamos levar para a nossa casa os benefícios e a paz que aqui experimentamos. Sendo assim, te suplicamos, Senhor, que Tu possas estender a Tua mão amorosa sobre todos nós e nos abençoar hoje e sempre. Assim seja. Desejando a todos muita paz, muito progresso espiritual, em nome de Deus e de Jesus encerramos nosso trabalho. Um beijo no coração de cada um. Mais uma. Comandante, Fábio, eu quero saber. Estamos aqui, estamos sua aguinha. Pensando na sua mãezinha. Cadê Tarsila? Aí por trás. Tá frio?